vida e a morte coexistem no espaço do corpo desde a concepção. Morte e morrer são palavras que as pessoas costumam evitar e a maioria de nós procura não pensar. A morte faz parte da vida e é um ritual de passagem do qual não se pode esquivar, pois todo aquele que nasce, um dia também morrerá. E se eu te falar que a morte morreu? É sobre isso que eu quero falar neste vídeo, a morte da morte. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aproveite também e ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos que são gravados aqui. Deixe o seu like, pois me ajudará muito. E com detalhe, compartilhe também esse vídeo, peça aos seus amigos dos grupos para que eles possam, portanto, se inscrever neste canal chamado Força para Viver. Combinado? Eu conto então com você. Eu sou o Gessibar Albano, pastor e psicólogo. Esse é o projeto Força para Viver. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola, no capítulo 15, nos versículos 51 a 58, nos diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Para os gregos, o homem era um corpo com uma alma. O corpo era a prisão da alma, e a morte trazia, portanto, a libertação do homem. Podemos dizer que o corpo era um embrulho de uma alma mortal. Para os hebreus, a alma era o sopro de vida que era entregue ao corpo. O homem foi feito, então, alma vivente. Corpo e alma eram consideradas mortais, ou seja, quando o homem morre, a alma se mobiliza e volta com o corpo ao pó. Essa ideia dos hebreus é totalmente diferente da ideia dos orientais da época e dos ocidentais da atualidade. Segundo os hebreus, a única maneira de voltar à vida é pelo sopro. Nós acreditamos que ressuscitaremos, temos alma imortal e teremos nosso corpo inteiramente restituído. A Bíblia começa com a criação do homem, lá em Gênesis, sua queda e a realidade da morte. Mas ela termina dizendo que não haverá mais a morte. O capítulo 15
de 1 Coríntios é o chamado texto da ressurreição. E nesse trecho que eu acabei de ler, podemos compreender um pouco mais sobre como será o fim. A intervenção final de Deus na história. As questões sobre o fim nos atormentam e a morte nos amedronta, mas Deus nos diz em sua palavra que tudo isso definitivamente terá um fim. Estudaremos 3 questões sobre a morte da morte, tendo como base o texto que eu acabei de ler. 3 questões. Primeiro, quando a morte morrerá? Segundo, por que a morte morrerá? Terceira, onde está, ó morte, a sua vitória? Vamos para a primeira. Quando a morte morrerá? Ela morrerá quando a trombeta soar. Um dos sinais do fim será quando a trombeta soar. Nem todos estarão mortos. Muitos ouvirão, outros ressuscitarão e terão seus corpos regenerados. Esse será o início da morte da morte. A trombeta dos hebreus era o chofar, um chifre de carneiro. E ele era tocado em alguns momentos como calamidade ou convocação. A nossa trombeta soará não por calamidade, mas para dar fim a ela. E será uma convocação, sim, a todos os servos de Deus e a sua igreja. A morte veio pela maldição com a entrada do pecado, conforme o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos ainda, lá no capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 3, lemos que ele veio para dar fim a essa maldição. E nos diz assim o texto sagrado: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Mas se não haverá mais morte, e os mortos? Essa ideia começa a se esboçar no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os crentes têm essa certeza. Morreremos, sim, mas ressuscitaremos. Bendito seja o nome do Senhor. Então vimos quando a morte morrerá. Em segundo, por que a morte morrerá? Porque a vida será com Deus, que é a fonte da vida e é eterno. A vida começa com Deus, a vida é com Deus, mas a humanidade pecou e a morte pôde existir. Mas quando ressuscitamos, ou melhor, mas quando ressuscitarmos e estivermos com Deus, seremos eternos também. E a morte não poderá fazer parte dessa nossa vida. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículos 3 a 5, nos diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono
disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, meu querido, na eternidade com Cristo, não haverá morte, não haverá mais acidentes fatais, nem doenças incuráveis, nem serviços fúnebres, nem últimas despedidas. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então nós vimos quando a morte morrerá, em primeiro lugar, em segundo, por que a morte morrerá, e em terceiro e último lugar, onde está, ó morte, a sua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo zomba da morte. Ele sabe que todos nós teremos que enfrentá-la, mas que ela não vai vencer. A morte é um fato, é uma certeza, mas não é a última coisa que irá nos acontecer. Cristo venceu a morte, venceu o inferno, e por isso podemos dizer que a morte também vai morrer. Quando um crente morre, ele é recebido no céu por Jesus. Essa é a certeza que nós temos. A morte não é o fim para nós. Temos vida eterna em Cristo Jesus. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só podemos dizer que a morte realmente morre em nossas vidas se crermos que Jesus conseguiu vencê-la e se entregou a ela para nos salvar. Podemos dizer que na cruz a morte ficou gravemente enferma. E no domingo de manhã, no dia da ressurreição, ela se tornou paciente terminal. E a partir daí, seus dias estão contados. Apocalipse, ainda, no capítulo 5, versículos 5 e 6, nos diz assim: E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A morte perdeu seu impacto na cruz. A cruz não é símbolo de morte, mas sim símbolo de vida. A partir da cruz, a morte começou a morrer e Jesus venceu. Essa é a mais profunda certeza que um cristão pode ter. Eu tenho esta certeza. E eu gostaria de te perguntar: você tem esta certeza? Se não tenha, aproxime-se de Jesus nesse momento. Receba-o no seu coração como seu Senhor e como seu Salvador. Confesse aí com a sua boca e com o seu coração você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, terá a vida eterna. E obviamente, quem tem essa vida eterna também estará com Cristo na eternidade. Só depende de você. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado pela certeza de que, de fato, ó Deus, a morte ela foi vencida na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo bradou ali, dizendo: está pago. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. E ele subiu aos céus. E ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele é o nosso mediador. É ele que é o nosso mediador. É ele que intercede por nós. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E obrigado pela certeza de que ele vai nos buscar. E se a morte nos alcançar, ela já foi vencida na cruz, no túmulo, porque Jesus vive. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca esta certeza nesse coração. Que me assiste agora
que está me assistindo nesse momento, se essa pessoa, ó Deus, que está me assistindo nesta hora, não tenha esta certeza da vida eterna, que teu Espírito possa trabalhar no coração dele e convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. É a nossa oração, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por você ter ficado até aqui nesse canal. Esse é um projeto que Deus colocou no meu coração para ajudar pessoas. E hoje nós falamos sobre a morte da morte. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a ele, para que possa se alimentar também da palavra de Deus. Se você não é inscrito, vou repetir, vou continuar repetindo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, você vai me ajudar muito. Deixe o seu like ou o seu dislike, fique à vontade. Compartilhe também, tá bom? Ative o sininho para você receber as notificações. Com certeza eu ficarei feliz com isso. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Um dia ou uma noite, uma hora, onde que você estiver assistindo esse vídeo, que você seja amparado e guardado pela boa mão do nosso Deus. Deus te abençoe. Até o próximo.